Olá pessoal, hoje vocês vão aprender a como utilizar algumas ferramentas dentro do FreeCAD para projetos de molde. Então, nesse caso aqui, tem uma peça bem simples, simulando ali como se fosse uma garrafa, onde a gente tem aqui a ferramenta, o molde em volta. Então, por exemplo, se eu ocultar o produto, essa garrafinha, deixa eu ocultar ela, a gente consegue ver o perfil aqui dentro aqui, do molde. Então, se eu estiver trabalhando com molde bipartido, como que eu consigo enxergar os dois lados? Então, nesse caso aqui, ele fechado seria assim. E aqui a gente tem os dois lados do molde, onde cada um deles tem um detalhe aqui que diferencia um lado do outro, quando não é simétrico. Então, a ideia é aprender a utilizar as ferramentas do FreeCAD para moldes bipartidos. Então, aqui é onde você vai ter aquela ideia inicial para aplicar utilizando o FreeCAD. Tudo bem? Então, antes da gente dar continuidade, gostaria de trazer dois recados para vocês. O primeiro é que se vocês se desejam se tornar especialistas no FreeCAD, nas ferramentas, nas bancadas voltadas para projetos mecânicos, vou deixar na descrição o curso de FreeCAD na prática para vocês conferirem. E o segundo se você trabalha com projetos 2D, na parte ali de só apenas detalhamento ou corte e dobra, algo semelhante ao que tem ali no AutoCAD, eu vou deixar o curso de EQCAD para vocês, que é um software totalmente gratuito, igual ao FreeCAD. Tudo bem? Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é iniciar um desse aqui do zero. Então a gente vai criar aqui como se fosse um produtinho, criar os moldes e fazer as operações ali para ter realmente o perfil ali do produto dentro desse molde bipartido, tudo bem? Então vamos lá. Vou clicar aqui em criar novo arquivo para a gente começar um do zero. Então, clicando aqui em criar um novo arquivo, ele vai abrir uma nova janela para a gente. E vamos começar ali pela garrafa, tá? Pelo produto. Então, o certifique que você está ali na bancada Parte Design, clico aqui em Parte Design, vou vir aqui em Criar Novo Esboço. Quando a gente clica aqui em Criar Novo Esboço, ele vai mostrar para a gente os planos. Vamos selecionar o plano frontal aqui, tá? Então, clicamos, ele leva a gente, quando a gente clica no plano, na aba, na bancada onde a gente cria os esboços, Aqui nessa aba eu vou pegar a ferramenta Polilinha, clico nela, ponto de origem, clico aqui, vou arrastar até aqui, até esse ponto, agora aqui na diagonal subindo, para cá, na vertical, e aqui na horizontal, pegando como referência o eixo Z. E agora para fechar o esboço, clico aqui no ponto de origem novamente. Agora, vou pegar a ferramenta de dimensão, clico nela, seleciono essa linha, clico e vou arrastar. Vou dizer que ela tem 30 milímetros. Vou selecionar agora essa outra aqui de cima, vou dizer que ela tem 15 milímetros. Agora aqui na parte vertical, clico nessa linha, vou arrastar aqui para a esquerda. Aqui ele vai ter 30 milímetros. E agora, desse ponto até este ponto aqui, na vertical, ele vai ter 25 milímetros. E agora, para fechar, para definir totalmente o nosso esboço, seleciono essa linha com essa linha aqui, e aqui ele vai ter um ângulo de 45 graus. Pronto, esboço verde, ou seja, totalmente definido. A gente aplicou todas as cotas para restringir o esboço. Posso fechar. E agora, aqui, como ele é uma garrafa, a gente vai usar uma operação de revolução. Então, aqui na bancada Parte Design, nós vamos clicar aqui na ferramenta Revolution, aqui, ou Revolução. Quando eu cliquei aqui, ele já entendeu que o eixo Z era a referência, então ele já gerou aqui para a gente aqui a revolução. Mas você pode vir aqui nos eixos, tá? Aqui embaixo, selecionar referência, e aí você vai pegar aonde você quer que ele pegue referência para fazer a revolução. Nesse caso é justamente o eixo Z. Então beleza, ele está certinho aqui. Clique em OK. Agora aqui para dar uma suavizada nesses cantos vivos aqui, eu vou clicar nesse ponto. Aliás, vou começar só por esse ponto de baixo, nessa linha. Vou vir aqui na ferramenta Fillet, vou aplicar um fillet. E vou colocar que ele tem aqui 20 milímetros. Clique em OK. Na verdade ficou muito grande, Vou diminuir isso aqui para 10 milímetros.
Clique em OK. Pronto, agora sim. Aqui também eu vou aplicar. Vou dizer aqui que ele tem aqui 10 milímetros também. Neste ponto também eu vou aplicar. Vamos dizer aqui que ele tem, por exemplo, 3 milímetros. E aqui também, vamos suavizar esse outro ponto. Vamos dizer que ele tem 2 milímetros. Aqui eu poderia deixar ele como canto vivo, né, e até utilizar a operação de casca, mas a parte interna aqui não vai me importar nesse caso aqui, até o momento. Tudo bem? Então, tudo bem. Criamos aqui, né, a garrafinha, né, o produto, e agora a gente precisa criar os moldes, tá? O molde bipartido aqui para fazer as operações. Então, notem, tá, que aqui a gente tem um documento, né, chamado não nomeado aqui, e dentro dele a gente tem esse corpo. Esse corpo é todas essas operações que a gente fez para criar este produto. Então, por exemplo, eu poderia nomear ele aqui, né, apertando F2, e colocar aqui como produto. E agora nós vamos criar o molde bipartido. Então, aqui eu não vou mais mexer nesse corpo que a gente criou. Eu vou vir aqui na ferramenta de criar um novo corpo, clico, ele gera um novo corpo para a gente, tá? Então, aqui agora, se a gente checar, tá vendo que está em negrito, tá escrito aqui body, né? Então, ou seja, é essa a seleção que está ativa. Essa outra não está mais ativa. Ela está visível aqui, mas ela não está ativa. Então, eu vou vir aqui em criar novo esboço. Vou selecionar aqui o plano direito. E agora eu vou pegar a ferramenta retângulo. Vou clicar nesse ponto aqui com o eixo C de referência e vou traçar para cá. Aqui ele vai ter 45 milímetros. Aperto Tab e ele já vai para a seleção seguinte ali na cota vertical. E aqui ele vai ter 100 milímetros. Clique em OK. Pronto. Ó. A gente já definiu aqui a altura e o comprimento do retângulo. E ele está preso ao eixo Z, porque a gente iniciou em cima desse eixo. Agora aqui só para travar esse esboço, eu vou pegar a ferramenta dimensão, clico nesse ponto com a relação do eixo Y de referência, vou dizer que ele tem 25 milímetros. E agora totalmente definido, notem que ele está totalmente verde aqui. Vou clicar em fechar, posso vir aqui agora e fazer um pad, né, ou extrudar, clico, notem que ele fez uma extrusão aqui, e nesse caso, no comprimento a gente consegue aumentar essa extrusão. Mas eu quero que ele seja simétrico, então clicando simétrico, quando eu aumentar aqui, ele vai aumentar de forma proporcional para os dois lados. Então eu vou colocar que ele tem aqui 50 milímetros. Ele não passou a peça totalmente, né? Então eu vou aumentar para 80. Pronto, agora ele passou a peça totalmente. Posso até aumentar mais um pouquinho, vou colocar 100, só para ter um espacinho. E vou deixar ele assim, ó, com 100 milímetros. Então a gente já criou uma parte aqui, né? Então eu vou nomear ele como parte 1. Então aperto F2, né? Eu dou 2 cliques aqui em cima. Vou colocar aqui, parte 1. E agora vamos fazer a parte 2. Para fazer a parte 2 vai ser exatamente a mesma coisa. Nós vamos criar um novo corpo e fazer essa operação. Mas como nesse caso aqui esse molde, né, ele vai ser bipartido e ele vai ter os dois lados totalmente iguais, eu não preciso criar novamente, criar um esboço e depois fazer a extrusão. Para agilizar, a gente pode simplesmente selecionar esse corpo, do Ctrl C para copiar, vou clicar em OK em tudo aqui, clico aqui fora e dou um Ctrl V. Então ele já criou aqui, ó, parte 002. Eu vou deletar esse 002, deixar assim. Porém, né, vale... deixa eu colocar um espacinho aqui. Porém, vale a pena identificar aqui, ó, que quem está em negrito é o parte 1, né? O parte 2 não. Então eu dou 2 cliques em cima do parte 2 e ele vai deixar o parte 2 ativo. Então é ele que está ativo. Lembrando, como a gente fez uma cópia, ele gerou, né, o corpo ali exatamente no mesmo ponto onde estava a parte 1. Só que nesse caso, como ele é bipartido, eu quero que ele fique do outro lado. Então é bem simples. Dentro aqui do corpo parte 2, nós vamos abrir aqui a árvore de projeto e no pad, né, que é a operação de extrusão, dentro dele, vamos vir aqui no Sketcher e dar 2 cliques. Quando a gente deu esses 2 cliques, aqui dentro está o esboço, tá? A gente não consegue enxergar. Para a gente ter essa visualização, eu vou vir aqui em View in Section, né? Ter uma vista por seção, clico, e agora a gente consegue enxergar aqui o esboço. Nós vamos alterar esse lado, tá? Vamos jogar ele para o lado de lá. Como que a gente faz isso? Vou dar 2 cliques aqui nesse comprimento e vou colocar menos 45. Então, em relação a esse eixo, ele vai jogar para lá. Dou um clique em OK.
ele não deixou fazer isso, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar ele aqui e vou arrastar para cá. Pronto. E agora eu vou pegar aqui a ferramenta de dimensão, clico nessa linha e agora sim, vou colocar 45. Pronto, agora ele deixou fazer, posso clicar em fechar e ele, quando a gente sai da operação, como a gente está fazendo uma edição, ele já deixou com a extrusão aqui que deveria ser. Então, fizemos aqui, né, ele bipartido. Porém, se a gente clicar na peça e apertar espaço, a gente consegue ocultar o corpo. E a gente consegue enxergar aqui que as operações ainda não estão ativas, a gente só criou os 3 corpos. Então agora para fazer as operações é extremamente simples. Vamos começar aqui, mantendo um padrão, vou deixar, deixa eu clicar aqui, vou ocultar esse corpo totalmente, clicando nesse olhinho, e agora só o produto e a parte 1 está ativo. Vamos vir aqui na bancada parte, clico aqui na bancada parte. Dentro da bancada parte, nós vamos selecionar quem a gente quer manter e com a operação booleana, quem que a gente vai remover aqui. Então, vou selecionar a bancada, o corpo parte e em seguida vou selecionar o produto com Ctrl pressionado. Agora eu vou vir aqui nesta operação, de fazer um corte, clico e ele já faz aqui pra gente, pessoal. Olha que legal. Então ele já removeu ali o produto, a garrafa, e já deixou ali exatamente com o perfil dentro da peça como deveria ser. E agora eu quero fazer a mesma coisa para o outro lado, tá? Para outra peça. É extremamente simples também. Eu vou deixar a parte 2 visível e aqui dentro da operação Cut, clico nele e eu vou deixar o produto visível. Então clico no produto e deixo ele visível. Posso selecionar aqui a operação da parte 1, né, que é essa parte bipartida, aperto espaço para ocultar e agora a gente consegue enxergar aqui o produto novamente e essa parte bipartida aqui, né, que é a parte 2. E a operação vai ser a mesma, então eu vou selecionar aqui parte 2, depois eu seleciono o produto e vamos vir aqui em cortar. Pronto, ele fez a operação dos 2 lados, tá? Então é bem simples aqui, ó. A gente conseguiu fazer as operações. Se eu quiser enxergar como é que é por dentro, né? Eu posso vir aqui em vista, vamos vir aqui em Clipping Plane e aqui no eixo Y, deixa eu ver se é o eixo Y, no eixo X, vou virar para o outro lado, a gente consegue enxergar aqui, ó, o corte neste lado aqui, pessoal. Olha que legal, que interessante. Então, é assim que a gente consegue fazer, né, utilizando o bipartido, né, a operação, utilizando 2 cortes para fazer ali um molde bipartido. Nesse caso, a garrafa ela é simétrica, então a gente poderia simplesmente copiar e colar o corpo já cortado, mas se tiver qualquer operação de um lado que não tem do outro, você utiliza este recurso aqui que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Bom, pessoal, para essa aula é só isso. E para finalizar, caso você não seja inscrito, né, se inscreva, curtam, compartilhem, comentem, né, para esse vídeo, né, para o canal chegar para mais pessoas e principalmente, né, para mais pessoas conhecer essa ferramenta gratuita poderosa que é o FreeCAD. Tudo bem, pessoal? Valeu, falou e até mais.